pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém. Eu ia cantar o louvor, mas eu olhando dali, sempre me lembro de um hino que a irmã Lucila canta na igreja. Cuidado com o dom que Deus te deu. E eu sentado ali, eu disse em meu coração, não vou deixar passar por alto. E hoje, chegando de manhã no local de trabalho, onde eu trabalho, e um homem com uma bomba de puxar água, e eu abri ali aquela casa e ele perguntou, você não sabe quem conserta a bomba? Eu disse, meu cunhado. Aí nós levamos um diálogo ali e ele perguntou para mim se eu era evangélico. Eu disse que sim, mas na seguinte forma. Então eu levei a minha receita, como levou todos os demais apóstolos, como o apóstolo São Pedro levou, e ele ficou interessado na receita que eu disse a ele, e ele disse que amanhã ou depois, ele mora em Tracuateu, ele iria me visitar. E eu citei para ele qual a diferença entre nós que praticamos a palavra e ser um religioso. Eu citei para ele e disse, olha, eu sei que você também é um evangélico. Posso dizer que eu também sou um praticante do evangelho. Ele também era um evangélico. Aí eu disse que Apolo era um homem eloquente, um homem fervoroso na palavra. Ele pregava a lei. Mas um dia ele estava pregando como um arcanjo ali, um homem de Deus, Apolo, quando se aproximou dele um casal, Priscila e Áquila. E quando ele terminou de trazer a sua mensagem, Apolo, Priscila e Áquila chamou ele assim para um lado e disse, meu amigo, vou te citar as coisas como deve ser. Aí citou Jesus Cristo. E Apolo, depois
depois creu na mensagem de Priscila e Áquila, foi até Éfeso. Apolo estava em Éfeso pregando ali, fervorosamente, e ali tinha 12 discípulos do Senhor Deus, 12 homens de Deus, 12 crentes. Eu disse àquele irmão hoje, 12 crentes, 12 discípulos, mas Apolo não pregava a Jesus Cristo, não pregava para perdão dos pecados àqueles 12 discípulos. Quando ele partiu para um outro lugar, e ali chegou Paulo em Éfeso e se encontrou com aqueles 12 crentes, eu disse a ele, 12 discípulos de Deus ali. O apóstolo São Paulo perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo quando creres? Eles disseram: nós nem soubemos, nem ouvimos falar se existe o Espírito Santo. Então o apóstolo São Paulo perguntou: e vocês foram, quando creram, vocês foram batizados em que batismo? Então aqueles 12 crentes, eu disse a ele hoje, que respondeu a Paulo e disse: fomos batizados no batismo de João Batista. E o apóstolo São Paulo disse: mas João Batista pregou, batizou para arrependimento de pecado, dizendo que cresce naquele que viria, que era Jesus Cristo, e viria que batizaria com o Espírito Santo. Amém? E quando eles ouviram, eles creram na mensagem, aqueles 12 crentes. Eles eram crentes, eles eram discípulos. Amém? Eu disse a ele. Então eles creram na mensagem do apóstolo São Paulo, e o apóstolo São Paulo batizou ele em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Amém? Amém. Como diz lá em Atos, tem 12 passagens ali, e o próprio apóstolo São Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo por Ananias. Amém? Então ele batiza aqueles 12 crentes em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o apóstolo São Paulo diz que nós somos edificados, ou seja, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual é Jesus Cristo. Amém. Através dos apóstolos. Eles estavam ungidos com o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nossa fé tem que construir a nossa fé sobre o alicerce dos apóstolos. Por isso diz o apóstolo São Paulo, que ele diz: eu como perito e arquiteto, eu pus o fundamento, e outro, que somos nós, edifica a sua fé em cima, porque a nossa fé não dá para chegarmos lá do outro lado. Mas se a nossa fé está edificada sobre Cristo, que é a sua doutrina da palavra, aí sim. O apóstolo São Paulo diz: mas veja cada um de vós como edifica, ou seja, como crê. Se nós crermos de acordo com o sistema da religião, não chegaremos lá. Mas se nós crermos como diz a Escritura, amém? Amém. E eu lembro que o apóstolo São Paulo também disse: amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai os espíritos. Ou seja, o apóstolo São Paulo está dizendo que, amados, não creiais em qualquer pregador. Veja com que espírito aquele pregador está pregando. Se aquele espírito que ele está pregando, se é o espírito que escreveu as Escrituras. E o apóstolo São Pedro diz que se alguém está pregando um outro Jesus, ou um outro evangelho, ou receber um outro espírito, o qual eles não receberam, é anátema. Amém? Então, por isso o apóstolo São Paulo diz: amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai como? Pelas Escrituras. Você tem que provar com que espírito o pregador está pregando, se ele está pregando de acordo com as Escrituras. Amém? Como disse Jesus, ali no livro de São João 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras, que de mim testificam, disse Jesus. E dois capítulos acima, capítulo 7, versículo 38, disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ele não diz quem crê em mim, como diz o ensinamento da igreja, mas quem crê em mim, como diz as Escrituras. E, para terminar essa palavra, capítulo 17, também de São João, e versículo 17, Jesus orando, ele disse: Pai, santifica, ó eles, na tua verdade. Aí ele responde com a verdade: porque a tua palavra é a verdade.
Amém? Então sabemos que a verdade é a palavra. E temos que crer em Jesus, não como dizem as religiões, mas como diz a palavra. Amém? Amém. Por incrível que pareça, estou aqui com vocês hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ver se nós temos um bom momento na presença de Deus. Amém. Estou feliz com tudo, o irmão fez a igreja parecido com ele. Ele é baixinho, ele é bem parecido. Irmão Zé Rodrigues, né? Essa ideia é sua, é? Foi você que teve essa ideia de fazer assim. É, pastor. A gente fez aqui para... Graças a Deus. Olha, vocês estão de parabéns. Amém. Eu só tenho uma coisa a fazer. Elogiar. Um bom elogio. Porque o elogio traz edificação às vezes. Às vezes pode trazer desperdício. A pessoa é elogiada, às vezes não aguenta o elogio e descamba. Mas outros traz edificação. O elogio traz edificação. Eu vou elogiar a vocês com um bom espírito. Um bom espírito. Quer dizer que vocês estão de parabéns. Amém. Parabéns por os ombreiros que vocês estão recebendo a mensagem. Vocês têm o melhor pastor que eu já vi na minha vida, depois de Jesus Cristo. Está hoje aqui com vocês. Como sempre, o pastor Rubens. Não é por ser meu filho que eu estou elogiando, mas é porque eu sei a dosagem de fé, de amor que está no coração de todos vocês e de todos nós. Por muitos anos eu fui o pastor dele e agora ele é meu pastor. Amém? Amém. Graças a Deus. Ando assim meio como quem está embriagado, mas não estou embriagado. É aos 80 anos mesmo que já passou dos 80. Então está assim, então, a gente tem que falar pouco para não cansar. Né? É verdade. Amém. Amados, eu não tenho dado assistência a vocês por duas razões. Primeiro, não precisa. Eu vim aqui nessa idade avançada, arriscar até mesmo um acidente. Às vezes a cabeça já não funciona mais bem. Eu penso uma coisa e aquilo às vezes passa pela mente e não lembro mais. Os 80 e poucos anos já é muita coisa para uma pessoa andar. Mas estou de parabéns por ver levantar mais um trabalho florido. Às vezes as pessoas dizem, mas é desse tamanho o trabalho. Pequeno é a igreja, pequeno os irmãos, todo mundo é pequeno. Ali o povo é pouquinho. Esta é a maior igreja de Augusto Correia. Não tem nenhum que chegue nem aos pés. Amém. Sabe por quê? Porque não é pela quantidade de pessoas. É pela fé que atua no coração de cada um. É pela a confiança que a gente tem em quem crê em Jesus Cristo, baseado no mesmo espírito que nós cremos. Às vezes não tem a mesma cultura, às vezes falamos diferente, mas só que sabemos que estão todos na mesma fé apostólica. Como disse nosso precioso diácono irmão Ronaldo, quando Apolo percebeu que estava pregando, quando Paulo percebeu que estava pregando para um grupo de pessoas que eram discípulos de Apolo e que eles estavam seguindo a mesma fé dele, ele elogiou e logo ele perguntou para os receberam o Espírito Santo quando creram? Uma pergunta. Receberam já o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, nós nem mesmo ouvimos falar que existe. Era muito descuidado aquele pregador, né? Antes veio um elogio para Apolo. Ele pregava com eloquência, era fervoroso de espírito, pregava com muita eloquência, um grande advogado, um grande pregador, Apolo. Mas quando Paulo perguntou, receberam já o Espírito Santo quando creram? Logo aqueles discípulos já nem mesmo ouviram falar que existe. Que fé muito mesquinha, né? A fé muito fraca. Nem mesmo ouviram falar que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou, e no que foram batizados então? Aí eles, no batismo de João. Aí Paulo disse, João quando batizava dizia. Aí passou a mensagem do Espírito Santo para eles. E eles ouviram atentamente aquilo, e ao ouvir, eles sentiram no coração o desejo de serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, sem dúvida nenhuma, batizou a todos em nome de Jesus. Aqueles discípulos tinham sido batizados por Apolo, que era um grande pregador.
Mas eu conheci apenas um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo. Com conclusão, quando eles ouviram aquela mensagem pregada por Paulo, eles logo pediram que queriam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo batizou a todos e depois orou por eles. Aí o Espírito Santo veio e apoderou-se dele. E eles falavam língua e profetizavam. E eram ao todo uns 12 discípulos. Amém. Que pregavam aquela palavra. Amém? Amém. Então, o que o irmão Ronaldo pregou aqui é o mesmo que o Paulo pregou lá atrás. E é o que eu estou pregando aqui agora, é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença, porque nós somos no mesmo Espírito. Apolo recebeu de Paulo a mensagem. Eu recebi das Escrituras a mensagem. Você recebeu das Escrituras. Você diz assim, mas teve o pastor Rubens veio pregar. Sim, ele veio trazer aquilo que o Espírito Santo lhe deu. Amém. É a mensagem da sua salvação. Amém. Amém? Eu gostaria que pudesse ter mais oportunidade de vir aqui com vocês, vim sempre aqui, mas eu não tenho condição fisicamente falando. Eu tenho 50 e poucos anos que prego essa palavra e já é muito desgastante. E graças a Deus que Deus me deu graça de vir até aqui com vocês, conhecer vocês. Alguns eu conhecia, irmãos Rodrigo, a família, a irmã ali eu conhecia, a Josi, né? Mas tem algumas irmãs aqui, irmão, que eu não conhecia ainda. Agora estou conhecendo. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, se permite. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Deus e bondoso Pai Celestial, porquanto a Tua palavra é a verdade, e nós estamos seguindo essa verdade baseada na Tua palavra. Amém. Eu creio que aqui todos estão por uma causa, reunidos por uma causa, e essa é de ouvir a palavra do Senhor. Amém. Não há outro interesse em nós, nem sequer desejamos nada além disso. A Tua palavra é o bastante para nós. E pedimos que o Senhor unja cada um aqui com a palavra do Espírito Santo. E ao sair desse pequeno e humilde culto, podemos dizer, Deus estava no nosso meio. Deus se fez presente entre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Simplesmente quero encerrar dizendo que vocês estão de parabéns. Continue valorizando. Tem pessoa que não valoriza isso. Não, é uma coisinha desse tamanho. Mas nosso Deus pode pegar essa coisa que é desse tamanho e fazer uma coisa bem grande. Tá, verdade? Deus abençoe a vocês. Tenham todos uma boa noite. Amém. Ótimo culto. Amém. Quero cantar com vocês, irmãos, mais uma canção aqui. É o hino de número 84. Vamos cantar. Ela não
essas estrofes, são as 2 estrofes que eu queria cantar. E nós vamos entrar num assunto aqui interessante que eu tenho vontade que os irmãos saibam aqui. Nós tivemos esse assunto ontem à noite, lá na igreja, em Bragança. E agora eu quero transmitir isso para os irmãos de uma forma mais resumida. Eu quero falar sobre a marca da besta, amém? A marca da besta, que todo mundo tem pavor, todo mundo tem medo da marca da besta, certo? E o pior de tudo é que as pessoas têm medo e terminam recebendo a marca de tanto medo que tem. E o mundo todo está marcado, já está marcado, né? E nós temos que saber de uma coisa: para nós não livrar da marca da besta, só tem um jeito, é nós poder crer nisso que vamos falar nesta noite, amém? Amém. Então existem tantas especulações sobre a marca da besta. Existe a ideia de ter um chip aí que estão implantando nas pessoas. Outras pessoas dizem que a marca da besta é o código de barra. Outros dizem que é uma tatuagem na testa. Mas vamos ler aqui o Apocalipse capítulo 13, versículo 16 em diante. Apocalipse capítulo 13, verso 16, leiamos com reverência, que diz: E faz que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o número ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Que medo, né? Quando fala nesse número. Mas vamos orar. Senhor, nós pedimos que Tu possa ter misericórdia, Pai, e livrar as pessoas, Senhor, dessas coisas, Pai, que estão surgindo. Livra-nos, Pai, nesta hora. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, meus irmãos. Bem, do número 666 é preciso ter um pouco de cuidado com este número. Algumas pessoas dizem que o número não é 666, mas 616. E são tantas especulações. Amém. São tantas especulações. Agora, a Bíblia diz que a quantidade de ouro, eu creio que isso está em Deuteronômio, ou em 1 Reis, ou 2 Reis, Salomão recebia, a quantidade de ouro que Salomão recebia por ano era de 666 ciclos, né? Então já é uma coisa que as pessoas ficam com medo até disso. Será que Salomão recebeu a marca da besta? Eu queria ler isso para os irmãos, eu estou procurando aqui, mas eu creio que é Reis. Deixa eu ver se eu acho para os irmãos. A gente vê as coisas, a gente não marca e depois fica procurando, né? Mas é Reis, eu creio que Reis, a riqueza de Salomão, aqui está. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. 666, número da besta, né? Mas Salomão não tinha o número da besta, mas coincidiu também disso acontecer. Então surgem as especulações. Agora, o número da besta é um número de homem, não é um número de Deus. É um número de homem, porque o número de Deus é o 7, que é o número da perfeição. O número da besta é o número de homem, certo? 666. Agora, o presidente da África, esqueci o nome,
Nelson Mandela, foi preso quando ele, na época dos contras, né, que eram contra ele foi preso, e muitos anos ele ficou preso, e o número da cela onde ele ficou preso, o número dele de prisioneiro era 4.666.4, né? 4 aqui, aí tinha um ponto, aí 666, aí tinha um ponto, e tinha um 4. E quando ele foi falar na televisão há um tempo atrás, eu creio que ele, não sei se ele morreu, não sei se morreu, né? Agora esse tempo ele morreu, mas antes dele morrer, bem velhinho, ele subiu na tribuna para falar com o povo, e eles colocaram bem no púlpito dele o número 4.666.4. É o número de um homem. A palavra Ficaris Filidei, que está na tribuna do Papa, também em algarismo romano é 666. Mombrana mostra isso na mensagem segundo o seu. Se você não tem, adquira. Ali onde mostra que a palavra Ficaris Filidei, em algarismo romano, você faz a soma, dá 666. Então, o Papa tem 666, Nelson Mandela tinha o 666, e Salomão recebia 666, né, em ouro. Mas Salomão não era a marca da besta, coincidiu disso acontecer. Agora, esse número todo mundo tem pavor, e alguns declaram eles. Eu vi um DVD da banda Iron Maiden lá onde eu trabalho, eu vi só a capa assim, eu estava olhando, eles estavam assim com a mão no bolso na frente do avião deles, e atrás do avião estava escrito assim, ó, Take a Fly, significa pegue o voo. Take a Fly 666, pegue o voo 666. Mas esses estavam declarando que eles eram da besta, porque o Iron Maiden é uma banda de rock que eles creem que eles são a besta mesmo, e eles desenham sempre nas camisas a pessoa besta, fera, aquela coisa, que eles querem dizer que eles são mesmo aquela besta de Apocalipse, por isso eles assumem o número 666. Mas ainda não é. Eles dizem isso para ficar sinistro, para que o rock deles seja sinistro, não dizendo que não seja do diabo, é do diabo. Mas o número da besta, ele é na testa, amém? É na testa. E nós vamos palmilhar um pouco aqui. Eu vou tentar resumir, porque eu tentei pregar isso ontem e não deu. A câmera não deu. Eu botei na internet só uma parte. Mas eu queria começar lá em Gênesis, bem rápido com você, em Gênesis 4, verso 15. Você vai primeiro para Gênesis ali, logo quando o homem cai no pecado, quando é enganado por Eva, pela serpente. E eles são enganados por quê? Se você observar, eles foram enganados pelo arrazoamento. A serpente, que era um animal, de entre os animais do campo, era a mais astuta, e ela não era uma cobra rastejante. A Bíblia diz que ela passou a rastejar depois da maldição, porque Deus disse, a partir de agora, porque tu fizeste isso, porque tu enganaste a mulher, agora tu rastejarás sobre o teu ventre. Então ela passou a rastejar sobre o ventre, mas antes não rastejava, ela era uma besta do campo, certo? Então a serpente era uma besta, e Satanás entrou nela e usou uma coisa para tirar o homem da palavra, porque Adão e Eva estavam na palavra. E que coisa foi que eles usaram para fazer isto? Foi colocar interpretações na palavra. Dizer, isso aqui está dizendo tal coisa, mas não é assim. Que é exatamente o que acontece com os evangélicos hoje, com os católicos e com todos eles. Ler a Bíblia e dizer, isso aqui significa tal coisa. Isso aqui está dizendo assim, mas não é assim não. Então você tem visto muitas coisas desta forma. Eu já vi pessoas dizendo, olha, aquele fogo lá de Malaquias 4, que diz que não vai ficar nem raiz nem rama, aquilo lá não é fogo mesmo não, é outra coisa. Religiosos, testemunho de Jeová, você vê mudando tudo. Por exemplo, olha, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, mas não foi numa cruz mesmo não, foi numa estaca, que ele foi já desde desenho Cristo numa estaca. Quer dizer, aquilo não está na Bíblia, né? Ele inventa, Então isso aqui é a mensagem da serpente, que era a besta. A mensagem dela é dizer coisas, pegar o que a Bíblia diz e interpretar, dizer que isso é tal coisa, como em São João capítulo 13, que Jesus ensina o lava-pés após a Santa Ceia, e diz
que ele, sendo mestre e senhor, lavou os pés dos discípulos, e eles tinham que lavar os pés de uns aos outros, porque ele deu o exemplo. E então você prega isso para um denominacional e diz: isso aí ele lavou os pés, mas isso significa lavar o coração. Quer dizer, é a mensagem da besta, a mensagem da serpente. Você entende? E aí vai aí afora. Em Atos capítulo 2, verso 38, a Bíblia diz que tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Em Atos 4, verso 12 diz: não há perdão de pecado em nenhum outro nome senão no nome de Jesus Cristo. Em Atos 10, verso 48 diz que tem que batizar no nome de Jesus Cristo. Já foi entendido que quando Jesus diz para batizar em nome do Pai, Pai é o Senhor Jeová, Criador dos céus e a terra. O seu nome não é Pai, o seu nome é Yahweh, Y-H-W-H, pronuncia-se Yahweh, que quando Jesus manifestou, ele recebeu o nome do Pai. Ele disse em São João 17: manifestei o teu nome, falando com o Pai, manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Então esse Yahweh, que é o Pai, que inclusive não foi permitido vir na nossa Bíblia com o nome Yahweh, mas foi substituído por Senhor, com letras maiúscula, mas os judeus chamam de Yahweh até hoje. Eles entenderam que era Yahvé, e alguns chamam de Yahvé, outros de Jeová, mas a palavra é Yahweh, Y-H-W-H. Esse Yahweh, quando manifestou na carne humana de Emanuel, o Messias, Jesus Cristo, passou a ser chamado Yehoshua, certo? Que é uma junção do nome Yahweh, que é o nome do Pai, com Shua, que é a palavra salvar, que deu a origem ao nome Yehoshua. Depois, para o hebraico ou para o aramaico, eles diminuíram de Yehoshua para Yeshua, que era o nome do Senhor Jesus Cristo na Judéia. Mas assim como José, que quando saiu do Egito, ou melhor dizendo, quando saiu da Palestina, da família do seu pai, era chamado de José, e quando foi para o Egito, recebeu o nome de Zafenate Paneia. Assim mesmo, esse Jesus que foi rejeitado pelas 12 tribos de Israel, veio para nós gentios, que simboliza o egípcio pagão, e no meio de nós, seu nome deixou de ser Yehoshua ou Yeshua e passou a ser Jesus, o Cristo. Amém? No nosso meio. Agora você diz: mas esse nome aí todo mundo sabe, as denominações sabem. Não sabe não. Se soubesse, estava batizando no nome dele. Não sabe. Eles não sabem. Eles pensam que é Jesus. Jesus foi a segunda pessoa da Trindade. Mas para nós sabemos que Jesus Cristo é o nome de Deus. É o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. E nisso somos batizados. Então, eu estou vindo de lá para cá para mostrar para vocês que eles arrazoam o que a Bíblia diz. Jogam interpretações sem sentidos e saem fora da palavra. Mas eu queria falar sobre a marca da besta. Que essa serpente lá no Éden, ela era besta. Ela era uma espécie de animal. Então, nós vamos aqui falar agora sobre isso. Porque aqui em Gênesis 4, verso 15, Caim, quando ele mata o seu irmão Abel, ele disse a Deus que ele seria errante. Veja o que diz. Aqui diz a Bíblia em Gênesis 4. Diz assim, verso 13: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Preste atenção. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Ele disse: olha, eu fugirei da tua face e serei errante. Vou sair da tua face, diferente do crente que está todo tempo na face de Deus, diante da face de Deus. Caim não queria estar diante da face de Deus. Ele queria ir para um lugar onde Deus não pudesse vê-lo, certo? E diz então, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que o achasse. Então Deus colocou uma marca em Caim. A marca de Caim é esta: é
não se afirmar na verdade. A marca de Caim é a mesma marca da serpente, é a mesma marca da besta, que arrasou a palavra, certo? Que a palavra diz uma coisa, ele diz, mas eu acho que não é assim não. A palavra diz uma coisa, a Bíblia diz que nós devemos apresentar nossos membros a Deus como sacrifício agradável a Deus, que Deus quer corpo e alma e espírito diante do altar de Deus, que esse é o culto racional. Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz que o corpo, alma e espírito tem que estar totalmente irrepreensível diante de Deus. Mas um filho de Caim chega e diz, não creio que seja assim, eu creio que Deus só quer o coração. Esse é a marca de Caim, que é a mesma marca da besta, porque é a marca da serpente, certo? Então a marca da besta é isto. Vamos aqui agora para a questão do sinal na testa, porque você pode dizer, mas irmão Hudson, diz aí, a Bíblia diz que é um sinal na testa, né? Nós lemos aqui em Apocalipse que era um sinal na testa, né? Diz assim, ó, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Se fosse na minha, tinha testa para chuchu. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Bem, se é um sinal na testa, então nós vamos para Apocalipse 7 para ver uma coisa. O sinal, Apocalipse 7 diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Alguém sabe o que é o selo de Deus? É o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, nos quais está selado até o dia que adulterar, não. Até o dia que se desviar, não. Até o dia da vossa redenção. Amém. Muita gente diz: eu recebi o Espírito Santo, mas agora não tenho mais. Mentira. Quem recebe o Espírito Santo está selado, a Bíblia diz, até o dia da redenção. Verdade. Se ele se desviou, se ele pecou depois, é porque ele não tinha. Nunca teve. Ele diz: mas eu chorei, eu falei em língua na hora. Isso não significa o Espírito Santo. Quem disse que falar em línguas e chorar significa que é Espírito Santo? Se fosse assim, aquele povo da Canção Nova, Canal 6, que adora a imagem, teria o Espírito Santo, porque eles falam em línguas ali. As línguas não são evidência do Espírito Santo. Você pode chorar na igreja por uma emoção. Chorar, você chora até diante do show do Roberto Carlos. Tem pessoas que você vê no show desses cantores famosos com lágrimas nos olhos, chorando. E não é o Espírito Santo, é uma emoção. A Bíblia diz: os dons são dados até para os rebeldes. Verdade. Então você não pode dizer que falar em línguas significa que é o Espírito Santo. É um dom. Até para os rebeldes foram dados. E o irmão Brana disse: eu já vi macumbeiro falando em línguas, enfiar uma espada na garganta e nada acontecer com ele, andar por dentro do fogo, fazer todo tipo de coisa, de prodígios, e não é o Espírito Santo. Então você não pode fazer isto. Então, veja bem, e diz o sinal, a Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados. Então o Espírito Santo é o selo de Deus. E o profeta irmão Brana diz que um selo significa uma obra consumada. Depois de selado, está terminado o assunto com aquela pessoa. Ele trabalhava numa ferrovia carregando vagões de trem. E quando eles enchiam de lata os vagões, o inspetor vinha, olhava antes de fechar, via se aquilo estava bem organizado. Se estava bem organizado, ele fechava a porta, emitia um cadeado e ninguém mais podia abrir, só ele tinha chave. Só ia abrir de novo no fim do destino. Certo? Agora, se ele olhasse antes de fechar e o vagão estivesse desorganizado, as latas estivessem desorganizadas, ele dizia: epa, pode organizar isso aqui que só vou fechar e lacrar depois que estiver organizado. Então, o Mambrano diz: o inspetor, que é Jesus Cristo, ele dá uma
olhada assim dentro de você, você quer o Espírito Santo, né? Todo mundo quer o Espírito Santo. Só que ele vem, antes de colocar o Espírito Santo em você, ele dá uma olhadinha dentro. Se ainda tiver alguma coisa errada, ele diz: epa, não vou selar isso aqui com o Espírito Santo não, enquanto não consertar a coisa. Verdade. Não tem jeito. Ele é o inspetor. Amém. Então todo mundo diz: eu quero o batismo com o Espírito Santo. Mas deixa o inspetor dar uma olhada dentro de você primeiro, para ver se está bem organizado, para ele poder selar. Porque o Espírito Santo é um selo. É um selo de Deus. E é uma obra consumada. Depois de selado, está consumado o assunto. Você está ganho para Deus até o fim. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estão selados até quando? Até o dia de desviar? Não, até o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus, e aqui diz: e vi ao trono subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, e que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado aonde? Na testa, os servos do nosso Deus. Então, as pessoas que são seladas com o Espírito Santo também são seladas na testa. Verdade. Então, lá em Apocalipse 13, a marca da besta é colocada na testa. Não é verdade? E aqui, o selo de Deus, que é o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que também é na testa. Amém. Mas, na testa? Quem tem o Espírito Santo tem algum sinal na testa? Não. Apocalipse está dizendo na testa. Mas assim como o selo de Deus, que é o Espírito Santo, é colocado na testa dos filhos de Deus, mas você olha e não vê nenhuma tatuagem na testa, não é colocado nenhum chip na testa. Como eu vou cortar aqui e colocar o chip, que é o selo de Deus? Isso não pode ser o selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. Então a Bíblia fala na testa. Mas você pode ver aqui, irmão, uma mulher. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando ela está grávida, você diz assim: está na cara que ela está grávida. Está chegando lá. Verdade. Está na cara, porque todo mundo está vendo. A pessoa que tem o Espírito Santo está na testa, está na cara dele. Todo mundo está vendo que ele tem. Verdade. Ele não consegue esconder. Bom, Brana diz: é como uma mulher grávida. Não adianta dizer não estou grávida, todo mundo vê que está na cara. Está estampado na testa dela. Verdade. Que todo mundo está vendo. E se você tem o Espírito Santo, as pessoas vão dizer: aquele homem tem o Espírito Santo, está estampado, está na cara dele, está na testa dele. Você entendeu? E a marca da besta também é na testa. Está na cara, está na testa. Que esses denominacionais, eles têm a marca da besta, porque quando você prega para eles, eles combatem a palavra. Então está na testa, está na cara. É a marca de Caim, é a marca da besta. Verdade. Caim disse: eu serei errante e fugitivo, e não me afirmarei na verdade, sairei de diante da tua face. Mas Caim, se fosse o teu irmão Abel, não queria sair de diante da minha face. Abel queria estar diante da face do Senhor todo o tempo. Você, filho de Deus, quer estar diante da face do Senhor todo o tempo. Caim quer fugir de diante da face. Verdade. Mas você diz: então Caim representa os criminosos que matam, que roubam. Caim fazia holocausto mais bonito do que o de Abel. Fazia cultos. Cultos mais bonitos. Nós temos aqui um culto feio. Nós estamos aqui num ambiente fechado. Isso aqui é um culto feio. Nós não podemos não cantar muito bem. Mas você quer ver um altar de Caim bonito? Vá nas festas das primícias das Assembleias de Deus. Você vai ver maçã, abacaxi, banana dourada. A igreja fica cheia de fruta. Festa das primícias. Eles nem sabem que aquilo é para cumprir a Bíblia, para mostrar que é o altar de Caim. Verdade. Aqui não tem nenhuma melancia cortada. Aqui não tem nenhuma banana dourada. Mas aqui tem o sangue do Cordeiro derramado. Amém. Amém? Amém. Abel, o sacrifício de Abel é este. Abel
era de Deus. Caim era do maligno, diz o apóstolo São João em 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno, e porque era do maligno, matou seu irmão Abel. E Caim sempre perseguiu o irmão. Você vê que a linhagem de Caim vem para, vamos para frente, vai para Esaú. Perseguia quem? Jacó. Você vem para frente, Jesus e Judas. Judas, linhagem de Caim. Jesus disse: um de vocês é o diabo. Que era Caim, que estava ali, a linhagem de Caim, e estava sempre no meio da igreja. Mas você vai ver que na hora de receber o sinal na testa, que é o Espírito Santo, o selo de Deus, Judas fugiu nesta hora, quando foi para ir para o Pentecoste, quando foi para receber o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Deus vivo na testa. Ali ele escapou, ele fugiu. Muitas pessoas até são batizadas, muitas pessoas vêm muito bem, mas na hora de receber o sinal, o selo do Deus vivo, que é deixar ele vir morar em você, dominar você, para você viver como Paulo, que diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí nesta hora não dá mais. E muitos vivem no meio de nós. Eu sou da mensagem. É da mensagem, mas não tem o selo do Deus vivo na testa. Verdade. Então o que eu quero dizer é que o selo do Deus vivo é na testa, como a marca da besta é na testa. E se o selo do Deus vivo não é um sinal na testa, mas é o Espírito Santo na alma, por que que a marca da besta é um chifre na testa? Verdade. Né? Então, nós podemos ver isso aqui. Então, em Ezequiel capítulo 9 também encontra-se aqueles homens das armas destruidoras saíram pelo meio da cidade para marcar os filhos de Deus com um sinal na testa, que era também a marca do Espírito Santo, não era a marca da besta. Então, quando fala na testa, esse é o sentido. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero entrar nisso aqui que o irmão Brana pregou, porque não deu tempo ontem, e eu quero ver aqui rápido com vocês. Ele diz aqui, veja bem, o irmão Brandinho, parágrafo 14, no final do parágrafo, ele diz: eu penso que o selo de Deus é o Espírito Santo. Amém? A Bíblia confirma isso. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Então já está marcado. Então eles estão com medo da marca da besta, pensando que é um chip, e não sabem que a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um fogo pintado. Ah, nós somos pentecostais. Pentecostal não é uma denominação. Pentecostal é uma experiência com Deus. Verdade. Pentecostal não é uma igreja. Pentecostal é você. Você que tem uma experiência com Deus e tem dentro de você o fogo do Pentecoste. Mas não é uma religião, uma denominação chamada pentecostal. É você. Você pode ter um Pentecoste com Deus sem precisar pertencer à religião pentecostal. Porque o Pentecoste é entre você e Deus. Amém? Então ele diz assim: eu penso que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia afirma isto: a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Há somente duas classes de pessoas: é o lado da salvação e a rejeição. Começam em Gênesis, como também é onde todas as coisas começam. Veja, eu recebi uma nota que dizia: poderá provar que as Assembleias de Deus começaram em Gênesis? Eu não sei acerca da organização, mas o Espírito que está nas Assembleias de Deus começaram em Gênesis. Isso é exatamente correto. E todas as demais igrejas nascidas de novo começaram em Gênesis. E todas as que consideram ser igrejas apenas igrejas nominais, elas começaram em Gênesis. E ambas foram representadas nos dois primeiros filhos, Caim e Abel. Caim recebeu a marca da besta e foi lançado fora. Nós compreendemos que a serpente a qual havia enganado sua mãe era uma besta e não um réptil. Ele era o mais sutil de todas as bestas do campo. Em Gênesis 14, ou melhor, Gênesis 4:15, Deus marcou Caim, e então, logo Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. Logo na hora que é marcado, sai diante da presença do Senhor. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Em Êxodo 21, nós encontramos, Êxodo 21, do verso 1 em diante, que os escravos hebreus, quando eles
eram libertados com a trombeta do jubileu, porque de 50 em 50 anos tocava uma trombeta chamada trombeta do jubileu. E o escravo era assim: se ele estava capinando lá e a trombeta tocasse, ele podia deixar a enxada cair da mão e ir embora, porque era lei. Ele tinha direito da liberdade. E o patrão não podia ir atrás e dizer: ei, escravo, volta aqui, tu é meu. Não. Se tocou a trombeta e ele ouviu o toque, ele era livre e podia ir embora. Mas se ele rejeitasse o toque da trombeta, e ele não, se ele continuasse dizendo: não, eu prefiro continuar como escravo e viver aqui na casa do meu chefe, do meu senhor. Então, o chefe dele, o senhor dele, levava ele diante dos juízes da cidade, e então furava a orelha do escravo com uma sovela e colocava ali uma marca, uma argola. Então todo mundo sabia que ele era um homem que tinha rejeitado a trombeta do jubileu e que não podia nunca mais ser liberto. Então ele ia morrer um escravo, seria escravo para sempre, até a morte. Olha, irmãos, em Tessalonicenses 4,16 a Bíblia diz, falando dessa mensagem, o alarido de Tessalonicenses 4,16: porque o meu Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A mensagem é um alarido. E aqui nesse lugar o alarido tem tocado. O alarido é um barulho, é uma mensagem chamando as pessoas para sair do sistema e vir para a palavra de Deus. Mas se a pessoa rejeita o alarido, se rejeita a trombeta do Evangelho, como diz em Apocalipse 10, verso 7, que diz: assim será nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele for tocar sua trombeta. A mensagem é uma trombeta. Então aqui está a mensagem tocando a trombeta, dizendo: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Deus não quer só o coração, quer corpo, alma e espírito, falando exatamente o que a Bíblia diz. Mas se a pessoa ouve e a pessoa vai e diz: eu prefiro continuar na minha denominação, então ele é marcado para sempre. Ele vai morrer naquela denominação, porque ele rejeitou o chamado da trombeta de Deus, da trombeta do jubileu. E então agora ele recebe a marca da besta e vai morrer como um denominacional. E eles confirmam isso. Eles dizem: nasci nessa, morro nessa. A marca da besta. Rejeita o toque da trombeta, chamando e dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja culpado dos seus flagelos. Então eles rejeitam o chamado do Espírito Santo, que chama para batizar em nome de Jesus Cristo, que não é uma invenção nossa, mas é Atos 2,38, é Atos 10,48, é Atos 19, é Atos 8, verso 14 em diante. Mas, dizendo a verdade, a pessoa sabe que é verdade, e ela rejeita, cumpre Hebreus 10, verso 26, que diz que aqueles que provaram, que ficaram conhecendo a verdade, rejeitam, recaem outra vez, não resta mais sacrifício pelo pecado. Aleluia. Recebe a marca da besta. E então, como aquele escravo que rejeita o toque da trombeta, recebe a marca, sua orelha é furada e recebe com uma sovela, e então ele morre escravo e nunca mais tem direito de liberdade. E quando um denominacional rejeita essa mensagem aqui, depois de saber que é verdade, ele a si mesmo rejeita, Satanás marca ele com a marca da besta, e ele vai morrer naquilo, e ele mesmo diz: nasci nessa, morro nessa, e morre mesmo. Verdade. E está acabado. Verdade. Vai morrer adorando demais até o fim. Não tem jeito. E quando chegar o juízo final, será condenado e dizer: por que estou sendo condenado? Porque você rejeitou o toque da trombeta que te dizia: sai disso, sai dessas coisas erradas e vem para a palavra. Rejeita, recebe a marca da besta. E a marca da besta, diz o profeta de Deus, é rejeitar o Espírito Santo, que chama: sai dela, povo meu. Está chamando. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou para o fim, para poder encerrar. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo. Não vamos encontrar isso. Não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados até o dia da redenção. E rejeitar, isto é aceitar a marca. Parágrafo 70. Veja bem, parágrafo 70 da mensagem, marca da besta.
O profeta diz: depois de trazer isso a você e mostrar o que é o selo de Deus, e apenas por um prestígio, você teria que desistir de algo, ou deixar suas denominações, ou algo para receber isto. Veja bem, parágrafo 70. Depois de trazer isto a vocês e mostrar o que é o selo de Deus, e apenas por um prestígio, você teria que desistir de algo, ou deixar sua denominação, ou algo para receber isso, e então fugir disso. Você sabe o que você faz? Você sela você mesmo fora do reino, marca da besta. Quando Deus falou a Abel, ou melhor dizendo, a Caim, disse: apenas vá e adore como seu irmão, traga um cordeiro, desça aqui e adore como seu irmão, disse: você fará tudo certo, faça como seu irmão faz, e está tudo certo. Mas ele não faria isso, disse: este é o melhor que posso oferecer, você pode tomar isso e deixar isso. E ele estava marcado e se foi da presença de Deus quando ele foi marcado. Colocou a marca e ele se foi, saiu de diante da face do Senhor. A razão porque as denominações não estão mais diante da face do Senhor, não tem mais hinos santos lá dentro. Agora é rock, é forró. Não tem mais pregações, mas apenas piquenique e festividades. Sabe por quê? Porque elas saíram de diante da presença do Senhor e receberam a marca. A razão por que você escuta essas pregações e diz: de onde o pastor tira tão grandes temas, tão grandes pregação? É porque estamos na presença do Senhor. Amém? Então veja aqui, parágrafo 72, o profeta diz: deixe-me lhe dar uma pequena escritura aqui, apenas um minuto. Eu quero que venha comigo a Êxodo. Eu não seria necessário, apenas anote isso, Êxodo 21:6. Se um escravo tivesse sido vendido e viesse o ano do jubileu, o sacerdote do jubileu soava a trombeta. Quantos sabem disso? A trombeta era a trombeta, e eles tocavam, e quando ele o fez, cada escravo poderia ir em liberdade de volta às suas casas. Se estivesse fora no campo carpindo, e alguém aqui o chicoteando com um chicote, e ele ouvisse o que era isto? O que era isto? A trombeta do evangelho soando, as boas novas, jogaria a enxada e se viraria ao redor e diria: você não mais tem direito sobre mim, diria para aquele que está chicoteando. Estou indo para casa, para minha esposa e filhos. Eu fui vendido aqui em escravidão, mas você ouviu o soar da trombeta? Isso significa que eu sou um hebreu, eu tenho um direito, eu sou um homem com direito de nascimento, eu tenho um direito, eu posso ir em liberdade, sem dinheiro de ninguém, nada se você fizer isso. Ou veja, preste atenção, ele recebia liberdade quando a trombeta tocava. Mas se ele rejeitasse o toque, o senhor dele dizia assim: escravo, vem cá, tu ouviu o toque da trombeta do jubileu, por que tu não foi embora? Não, eu prefiro ficar com o senhor. Então vem cá, fura a orelha dele, coloca uma suvela, agora pronto. Se a trombeta do jubileu pode tocar quantas vezes quiser, agora tu não tem mais direito, vai ser meu escravo o resto da tua vida. É a mesma coisa. A mensagem está aqui nesse lugar, a trombeta da mensagem, dizendo: sai dessas denominações de mentiras, de forró, de rock, de piquenique, venha para a palavra. E você não quer, então recebe a marca. Verdade. E nunca mais você vai morrer denominacional. Ser católico e não quer a palavra, vai morrer católico. Ser assembleiano e não quer a mensagem, vai morrer assembleiano. Se é batista e não quer a mensagem, vai morrer batista. E eles dizem: é verdade, nasci nessa e morro nessa. Como Caim que disse para Deus: eu não me afirmarei na verdade, e serei um fugitivo, e sairei diante da tua face. Nunca me afirmarei na verdade. Recebeu a marca naquela hora. Verdade. Eles recebem a marca quando diz: eu nasci nessa e morro nessa. Recebe a marca. Verdade. Nesta hora que recebe a marca. Oh, irmãos, como é triste ver essas coisas. Mas a marca da besta está nas pessoas e eles estão com medo de um chip. Mas Satanás cria a ideia do chip, que é para desviar a atenção deles, para não se preocuparem. Aí ele diz: não, a marca é um chip. E não sabe que estão marcados na hora que eles dizem: nasci nessa, morro nessa. Na hora que você diz: a mensagem diz assim e assim, a Bíblia diz assim e assim, ele diz: é, mas a minha igreja não diz assim não. E é o seguinte: eu nasci nessa igreja, que eu morro nessa. Recebe a marca da besta, morre e nunca mais.
como aquela figueira que Jesus chegou a ela para comer um fruto e ela não tinha fruto para dar para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos passaram lá depois e ela estava seca e morta. Assim é um crente desses, que a mensagem é tocada, prova-se para ele que o batismo em nome de Jesus, prova-se para ele que Deus enviou um profeta, prova-se para ele que só tem 7 profetas, prova-se para ele que não tem mais outro homem depois de Mombrana, prova-se para ele que aquele João de Apocalipse 10, do verso 8 em diante, é um corpo, uma noiva, um corpo místico, e ele continua dizendo que é um homem, e diz: e eu morro aqui, morre mesmo. Vai morrer um osmanita até o fim. Vai morrer sem Deus. Mas aqui está a mensagem chamando: vem, levanta-te de entre os mortos. Venha Cristo. Cristo é a palavra. Cristo não é uma denominação. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele também tem uma marca para te dar. E essa marca é o selo de Deus na testa. Como está em Apocalipse, que foi dado poder aos gafanhotos para fazer mal a tudo, a todo homem, mas não fazer nenhum mal às ervas da terra, e nem aqueles que tinham o selo de Deus na testa, que é o Espírito Santo. Aleluia. Em Apocalipse 14, você encontra os 144 mil assinalados, 144 mil pessoas assinaladas junto com o Cordeiro, e a Bíblia diz que na testa deles estava o nome de Deus. Amém? Glória. Qual é o nome de Deus? Aleluia. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Espírito Santo, Cristo. Apocalipse 14. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu Pai. Amém. Você tem o nome de Jesus e o do Pai dele em sua testa, Aleluia. marcado pelo Espírito Santo. Está na sua testa, está na cara, irmão Zé Rodrigo. Está na cara que você tem o nome de Deus em você. Está na cara, pastor Moura. Está na sua testa, irmão Ronaldo. Na minha testa, todo mundo vê: aquele ali é um cristão. Amém. Está na sua cara, Aleluia. mas também está na testa daquele que rejeita a palavra, que ele tem a marca da besta. E o que é a marca da besta? É aquilo. Olha, a Bíblia realmente diz isso aí, mas a minha igreja não diz assim: marca da besta. Ó, realmente isso aí diz assim: mas eu acho, marca da besta. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Amém. Amém? Aleluia. Estamos encerrando. Pai Celestial, tem uma criança para apresentar, né, irmão? Vamos orar. Senhor, Amém. nós oramos agora, Pai, Senhor Deus. pedindo que Tu abençoe Amém. as pessoas neste lugar, que cada um deles possa ser uma bênção. Abençoe essa igreja que começa aqui, que eles possam, meu Deus, ser cheios do Teu Espírito. Não deixe de ser enganados, não deixe de ser marcados pela besta, mas que o Espírito Santo possa ser uma marca em suas testas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, antes de sair, consagrar esta criança, apresentar ao Senhor. Amém? A Bíblia diz, a Bíblia não ensina a batizar a criancinha, mas diz que eles levavam as criancinhas ao templo para apresentar apenas. Amém? Criança não se batiza. Só se batiza pessoas que já têm entendimento do pecado, discernir o que é o bem e o que é o mal, que tem pecado também. E logo após nós cantamos o hino para o irmão tirar a oferta que nós não tivemos. Amém? Então eu quero saber qual é o nome da criança. Elano Silva do Rosário. Elano Silva do Rosário. Silva do Rosário. Eu vou pegar ele aqui, irmão, para me orar por ele. Se ele acordar. Elano Silva do Rosário. Amém. Senhor Jesus Cristo, aqui está o Elano Silva do Rosário. Ó Pai de misericórdia, sua mãe trouxe a mim para que eu apresentasse ao Senhor. Ó Deus, eu apresento esta criança em tuas mãos. Toma conta, meu Deus, da vida dela. Ó Pai, quando ela crescer um pouco mais e tiver entendimento entre o bem e do mal, saber discernir o que é o pecado, e saber que no céu existe um Deus, e que não está preso aos céus, mas é onipresente, e pode também entrar em seu coraçãozinho,
que ele possa abrir seu coração e deixar esse Deus morar e marcá-lo também com o Espírito Santo. Ó Senhor, nós apresentamos esta criança em tuas mãos, meu Pai. Faz dele um varão, um servo, verdadeiramente servo, temente a tua palavra. E se o arrebatamento não vier logo, e nós temos que morrer como todo homem morre, e tivermos que deixar este mundo e entrar na sepultura, mas que ele permaneça aí continuando esta mensagem, meu Deus, que ele possa, meu Deus, lembrar que um dia um ministro segurou ele nos braços e apresentou ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre esta criança e que ela possa, Pai Celestial, que que o seu rostinho possa dar um sorriso nos lábios dos anjos no céu, quando olham para nós com esta criança nos braços, e que os anjos possam aplaudir com palmas, dizendo: bem-vindo ao reino de Deus. Ó Pai Celestial, é o nosso prazer que esta criança seja um cristão nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele nos deu a bênção da cruz. Que alegria sem pecado mal. Glória a Deus. Aleluia. Na linda pátria celestial. Vinde ao Salvador. Mãozinha Rodrigues, segura aqui enquanto o irmão tira a oferta. Vamos cantar. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti. Glória a ti. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra neste lugar. Eu espero que ela possa ter esclarecido, Senhor, as pessoas saberem o que é a marca da besta. Ó Pai, guarda teus filhos. Tu disseste que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está seguro. Esconda essas pessoas aqui debaixo de tuas asas. Eu tenho certeza que escondidos lá estão guardados e protegidos. E eu tenho certeza que tuas asas é a palavra, que eles possam estar escondidos em tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todos os irmãos, é a nossa oração. Amém, amém. Deus abençoe meus irmãos, nós encerramos. Amém. Irmão Zé Rodrigues.